E vamos falar agora, para fechar, né, sobre a forma final das equações de Maxwell. Vamos revisitar condições de contorno válidas agora no caso geral, né? Vamos falar sobre o teorema de Poynting, que mostra a conexão entre campos e energia e fluxo de potência, que a gente vai precisar. E nesse contexto a gente vai ver um pouco, revisitar também o conceito de densidade de energia e fazer um exemplo no final da aula. Certo? Bom, então, com a introdução das equações de lei de Faraday, né? Que na forma diferencial dá uma rotação não nula para o campo elétrico, tem a ver com a taxa de variação da densidade de fluxo magnético. As equações, forma diferencial da lei de Gauss, tanto para o vetor densidade de fluxo elétrico quanto para o vetor densidade de fluxo magnético, está preservada, não mudou. Essa aqui é o que, né? Essa equação diz que não existem monopolos magnéticos, não existe carga magnética. E aqui você aparece com a densidade de carga elétrica, né, de volume. E, finalmente, a lei de Ampère modificada com a inclusão do termo que é a densidade de corrente de deslocamento, né, ddt. Bom, essas equações são válidas em qualquer meio, em qualquer situação, e elas precisam, né, dependendo do tipo de meio, das relações constitutivas, né? E as relações constitutivas fazem a conexão, porque observe, né, se você olhar, por exemplo, essas duas equações, são equações diferenciais em duas variáveis, digamos que você conheça, né, o lado direito, né, tanto essa função quanto essa. Então, as variáveis que você tem aqui são duas, então preciso conectá-las, né? Aqui também, né? B e H, precisa de uma conexão entre eles. Então, essas conexões são as relações constitutivas no meio material, que da forma mais geral possível são dessa forma, né? O vetor densidade de fluxo elétrico é dado por esse fator que é proporcional ao campo elétrico, aparece a permissividade elétrica do vácuo, mais o vetor polarização. E no caso magnético, o vetor densidade de fluxo magnético é a permeabilidade do vácuo, vezes a soma do campo magnético, o vetor, com o vetor magnetização do material. No vácuo, só lembrando para vocês, P é igual a zero, pois não há dipolo elétrico, então o vetor polarização é nulo. Também M igual a zero. Quando existe matéria, não tem momento de dipolo magnético. M é a densidade de polo magnético e P é a densidade de polo elétrico. Se não tem dipolo nem magnético nem elétrico, essas quantidades seriam nulas. E no vácuo você teria D igual a ε0E, B igual a μ0H. Quem são essas constantes? Bom, nós sabemos, né? ε0, 8,854 vezes 10 a menos 12 unidades, né? Farad por metro. E μ0 é 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. Bom, tem mais uma relação interessante, importante, que é a relação entre no meio que conduz, né? A gente pode também falar da densidade de corrente elétrica, né, conectada ao campo aplicado. Essa constante que aparece é a condutividade elétrica do meio. O inverso da condutividade é o que a gente chama de resistividade elétrica, medida em ohmmetro a menos 1. A gente vai ver que essa distinção, né, entre cargas livres, é o que está aqui, né, e cargas ligadas, que é o que está aqui dentro,
pode não ser necessário. Ou seja, vai ver que a gente pode aglutinar todo mundo numa função permissividade depois, ou numa função condutividade. Então, não precisa fazer essa diferença, eventualmente. Certo? Mas vamos deixar assim, porque a gente está acostumado com essas quantidades, vamos por enquanto deixar assim. Mas, à medida que a gente adquira familiaridade com esses conceitos de cargas livres e ligadas, a gente começa a ver que essas coisas, no regime dinâmico, né? Polarização, que é carga ligada, e densidade corrente, que é carga livre, a gente pode juntar numa contribuição só, né? Que se conecta com o campo elétrico também. Muito bem, então, quais são as grandezas de campo? Vocês precisam saber a terminologia dessas grandezas, né? E as unidades. Em alguns casos eu pergunto isso na prova, né? Quais são os nomes corretos, unidades SI. Né? Então, vamos recapitular, pra gente não, porque muitas vezes se fala densidade de campo, né? Ou seja, fluxo elétrico, chamando densidade de fluxo elétrico, são coisas diferentes. Então, vamos ver os nomes direitinho aqui. Grandeza do campo elétrico, né? Vetor campo elétrico, são todos vetoriais. Unidade SI, volt por metro. Ou Newton por Coulomb, que aí o Newton tem que botar a unidade mecânica no meio. Aqui tem só a unidade elétrica e a unidade de comprimento que é utilizada. D é o vetor densidade de fluxo elétrico, também conhecido como vetor deslocamento elétrico. Medida em unidade de Coulomb por metro quadrado do sistema SI. B é o vetor densidade de fluxo magnético, ou também chamado de vetor indução magnética. Unidade Tesla ou Weber por metro quadrado. Tesla. Campo H, campo magnético, e não B. B não é campo magnético, né? H é que é campo magnético. Unidades, ampere por metro. Vetor polarização, mesma unidade do vetor de deslocamento elétrico, por metro quadrado. Tá? Por quê? Porque polarização, em algumas situações, quando termina numa superfície isolante, ela cria uma densidade de carga de superfície igual a mais ou menos a componente normal da polarização. Então, por isso que tem essa unidade aqui, por metro quadrado, que é a mesma unidade de densidade de carga superficial. M é o vetor magnetização, mesma unidade do campo magnético, né? Ampere por metro. Rho é densidade de cargas livres. Essa palavra aqui é super importante. Quem sabe que existem cargas que são ligadas, que elas ficam presas aos átomos. Então, isso aqui tem a ver só com as cargas livres, né? As cargas que se movem, né, de um ponto a outro. Por exemplo, um elétron, um semicondutor e uma lacuna, né, são cargas livres. Né? Então, o seu carro realmente pode ir de um ponto a outro. Né? Um elétron que está preso a um átomo que oscila é uma carga, mas está ligada. Então, não é a carga livre. Então, não participa dessa definição de densidade de carga. Tá? Unidade de densidade volumétrica, né? Coulomb metro cúbico. Tá? Densidade de corrente livre também, né? Existem outras correntes materiais que são correntes atômicas que não aparecem nessa definição. Tá? Densidade de corrente é por unidade de área, per metro quadrado. Permissividade elétrica do vácuo, a gente já acabou de falar, né? O valor dela, e a permeabilidade magnética do vácuo. Certo? Então, essa é a tabela que a gente tem que sempre ler e saber direitinho a terminologia, a unidade assim, né? E muita gente faz o seguinte erro quando mexe com as equações de Maxwell, né? Pega isso aqui, certo? Escreve isso aqui, ó, divergente de D igual a ρ S, onde S é Coulomb por metro quadrado, ou seja, densidade de carga de superfície, né? Que é uma coisa que a gente define também. Certo? Isso aqui é errado, certo? Dimensionalmente está errado. Né? Tem que ser por unidade de volume. Então, se você tem um problema, que você tem uma superfície de carga, certo? A carga só está na superfície, não, na superfície. E aqui, por exemplo, é vácuo, aqui é vácuo, né? Aqui é ρS, certo? Então, a equação diferencial que descreve esse problema é divergente. Se você quer saber qual é a conexão entre divergente de D e a carga do sistema, é divergente de D igual a
Zero. Certo? Porque aqui é zero, aqui é zero. E aqui é a carga de superfície que você leva em consideração nas condições de contorno. Mas não aparece nunca na equação diferencial. Então isso é um erro comum que aparece, né? Ou então você tem uma corrente numa folha, certo? Estou falando ainda no caso estático, só para exemplificar, para a gente não esquecer isso. Tem a corrente de superfície K, né? Aqui vácuo, aqui vácuo. Daí você vai ver, bom, quem é rotacional de H nesse problema? Zero. Seria J, mas não tem J nesse problema, tem K. J é medido em ampere por metro quadrado. K, por sua vez, não. K, por sua vez, é densidade de carga de superfície, densidade de corrente de superfície, ampere por metro. Então aqui é zero. Ou seja, como é que a gente sabe que tem a corrente ali? Usando condições de contorno. É nas condições de contorno que aparecem essas coisas, essas idealizações, certo? Que não aparecem na nossa equação diferencial, pelo menos não agora, porque ele não usa algumas ferramentas que poderia usar para aparecer, mas com as nossas ferramentas matemáticas, é assim que se veria isso aí. Certo? Bom, as formas integrais dessas equações, né, são obtidas usando os teoremas de Stokes, né, e de Gauss. Tá? Que são quais? Né? Se você usa os teoremas de Stokes, né, integral de volume do divergente de um vetor é o fluxo desse vetor para fora do volume. Teorema de Gauss, né? E o de Stokes, que diz que a circulação, ou a integral de superfície, integral de uma superfície aberta S, né? Do rotacional de um vetor, é a circulação, controle escalar, né? Circulação desse vetor no caminho que limita a superfície. Né? Então aqui você tem o volume fechado V limitado por uma superfície sigma, elemento de área para fora, ds. Né? E aqui você tem uma superfície, aqui é fechada, aqui é aberta, ou seja, não, é uma superfície aberta, elemento de área ds, e o caminho sempre fazendo aquela convenção, né? Polegar é o sentido do elemento de área, né? Então você vê o percurso é feito com a área esquerda, né? Aqui seria a área S. Então, esses são os teoremas utilizados para ele sair da forma diferencial, né? O que você faz, né? Pega isso aqui, integra ambos os membros, ds escalar, né? Integra aqui, certo? E aqui, por exemplo, usa o teorema de Stokes. E você vai ter uma relação integral. O que a gente obtém fazendo esse procedimento? Né? A gente obtém coisa que a gente já fez várias vezes aqui no curso, né? No curso anterior de eletromagnetismo 1. Né? Aqui estão os elementos, né? A conexão tem que ser bem conhecida, né? É assim a geometria de integração, caminho e área aberta, elemento de área no sentido correto, superfície fechada, a elemento de área para fora da região e volume limitado da superfície. Então, com isso, você tem a forma integral da lei das equações de Maxwell. Agora, só observando aqui, aqui a derivada é parcial, porque aqui eu estou num ponto de espaço fixo, não existe variação de geometria, nem integração existe. Está falando de coisas diferenciais, ponto a ponto. Né? Então não estou pegando a superfície aumentando e diminuindo, estou no ponto de espaço, então só estou olhando as variações no tempo de B. Não existe uma grandeza integral chamada fluxo, por exemplo, que eu vario a geometria. Né? É só um ponto de espaço. Então aqui é derivada parcial, né? Porque é ponto a ponto, e aqui é a lei mais geral. Né? Na verdade, a lei integral é original, o resto é consequência da lei integral. Então aqui é a derivada total do fluxo, circulação do campo, né? Fm induzida é igual a, essa é a lei de Faraday, mesmo DDT, fluxo magnético. Fluxo elétrico igual a carga envolvida, nada mudou nessa lei.
Fluxo magnético igual a carga magnética envolvida, que é zero. Tá? E a circulação de H é a corrente de condução mais a corrente de deslocamento envolvida. Tá? Então você tem aí, observe que a derivada é total, né? Eu posso variar a geometria artificialmente também, ter uma variação no tempo dessa área. Certo? Então aí estão as equações de Maxwell, são essas 4 equações, mais as relações constitutivas e mais as condições de contorno para ele poder resolver essas equações. Observe que são, no fundo, né, relações integrais são interessantes, mas, em geral, as incógnitas estão dentro de integrais, né? E e B aqui no caso, certo? D, né? Geralmente você conhece as fontes, né? Você conhece a densidade de carga, você conhece a densidade de corrente, você quer saber os campos. As relações integrais são interessantes, né? São leis básicas interessantes, mas as incógnitas estão dentro de integrais. E equações integrais são mais difíceis de resolver. Né? Você tem que integrar algo que você não conhece. Né? Então, o que a gente faz? Em geral, a gente usa equações diferenciais, porque equações diferenciais você pode resolver ponto a ponto. Né? E aí, mas para resolver as equações diferenciais nessas grandezas, eu preciso saber como os campos se comportam em materiais diferentes. Precisa de quê? De condições de contorno. Certo? A gente precisa saber, você tem duas regiões, 1 e 2. Né? É preciso saber, dado o campo de um lado, como é que eu conecto o campo em ambos os lados de uma interface entre dois meios. Então, essas condições que a gente deriva são super gerais, né? Não depende se o meio é linear ou não linear, ou isotrópico ou não isotrópico, as condições são gerais. Né? Essas condições vão estabelecer conexões de componentes normais de campo, componentes tangenciais de campo e assim por diante. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma forma integral um pouco diferente da forma tradicional das equações de Maxwell. Isso aqui nós temos um cilindro, né, de integração. Esse cilindro tem uma área de base diferencial, né, ΔS, e uma altura pequena. Então, a gente quer fazer, usar a integração, usar a forma integral das equações de Maxwell, e fazer, tem campo dos dois lados, né? Aqui você tem os campos do lado 2, vou chamar de F, né? Field, do lado 2, pode ser qualquer um dos 4 campos, e o campo do lado 1. A gente quer, esses campos têm solução geral, por exemplo, na equação diferencial, é isso que você tem, né? E você quer saber, bom, como essas soluções gerais se conectam na interface entre os dois meios. Então, eu vou pegar e usar a relação integral e fazer esse H tender a zero, de forma que eu consiga conectar os campos exatamente na interface. Então, observe que nessas condições de contorno que a gente vai derivar, a gente vai usar só um vetor que define, né, quem é 1 e quem é 2. N é um vetor unitário, certo? Que vai de 1 para 2. Se o meu meio 1 for em cima e o 2 for embaixo, então N está para baixo. Então, N é quem define quem é 1 e quem é 2. Né? Ou então, dado 1 e 2, você já sabe quem é N. N vai de 1 para 2. Tá? Nós temos aí as equações de Maxwell. Tem 2 tipos de equações. Tem 2 equações que são equações envolvendo fluxo de campo, certo? Que equações são essas? São aquelas que têm o fluxo posterior da superfície fechada, é alguma coisa do lado direito. Se fosse densidade de fluxo elétrico, isso aqui seria o quê? Densidade de carga. Né? Se fosse densidade de fluxo magnético, seria o quê aquilo lá de carga? Zero. Então tem equações integrais que são as equações de fluxo de campo. Né? Então, 2 equações dessas, uma envolve B e a outra envolve D, vão gerar 2 condições de contorno. Tem outras 2 equações envolvendo circulação de campo, que é a lei de Ampère e a lei de Faraday. Né? A lei de Ampère modificada. Ambas são dessa forma, né? Circulação de um campo é igual à integral de superfície de um vetor, onde S é limitado por C. Né? Okay?
A gente não vai usar essa lei, vai usar uma forma um pouco diferente dessa relação aqui. Vamos olhar exatamente. Isso aqui foi algo derivado da relação diferencial, usando o teorema de Stokes. A gente vai voltar um pouquinho e deixa eu só... observem que você tem as equações envolvendo campo elétrico, né? Ou campo magnético, né? Torsional de H, densidade corrente mais dt. São equações semelhantes, né? Então, elas são mais ou menos da forma rotacional de um vetor F igual a um vetor no segundo membro, não importa quem é, pode ser esse vetor ou esse aqui, certo? Que eu chamei de G. Né? Então, essas equações são desse tipo aí. Ambas equações que deram origem à circulação, equações integrais, são equações diferenciais que têm rotacional de um vetor igual a outro vetor. Né? Se eu integrar ambos os membros no volume, né, integral de volume, então observe que é um pouco diferente do que a gente faz normalmente. Eu obtenho um integral de G. Né? Simples integração direta de volume. Eu não estou usando o Stokes, estou fazendo uma integração diferente de volume. E aqui existe também um teorema que me dá a integral de volume em termos de uma integral de superfície fechada, que é o análogo do teorema de Gauss. Integral desse vetor, esse aqui é um vetor, tá? O resultado dessa integração é um vetor. Né? Então, essa integral vai dar, o equivalente vai dar isso aqui, ds vetorial f. É o teorema associado a esse tipo de operação. Né? Então, isso aqui dá essa integral de dv de g. Certo? Então, nós temos as equações envolvendo rotacional de E ou H, que são representadas dessa forma, geram uma forma integral equivalente, que é essa forma aqui. Observem que isso é o dual. Né? Essa conexão aqui, se vocês olharem, isso aqui é análogo àquela outra, que é o teorema de Gauss, que é isso aqui. Ó. Se eu botar um ponto aqui, que vira um ponto, certo? O teorema de Gauss é a integral do divergente de f dv é igual ao fluxo, que esse produto aqui escalar é o fluxo para fora da região limitada por sigma de f. Existe um análogo que é a integral do rotacional de f dv, que é um vetor, é a integral de superfície do produto vetorial de ds com f. Tá bom? Então, ao invés de usar as equações escalares de circulação, a gente vai usar uma equação vetorial para derivar as condições de contorno. Então, nós chegamos a essa forma aqui, né? Ao invés de usar essa aqui, que poderia usar também para derivar a condição de contorno, isso a gente fez no curso de Eletromagnetismo 1, não vamos usar essa aqui, vamos usar essa aqui, certo? Se a lei é rotacional de F, a lei diferencial é essa, né? Igual a um vetor G, então a lei integral pode ser escrita dessa forma aqui, ok? Então, são duas leis gerais que a gente vai usar para derivar as condições de contorno. Fluxo de um vetor para fora da superfície fechada é a integral de volume da função densidade que aparece no segundo membro. E a integral de superfície, que é também na mesma superfície fechada, certo? Só que a ds vetorial é uma integral muito semelhante. É muito semelhante às duas relações, né? G escalar aqui é G vetor. Certo? Então, observe que as quatro equações de Maxwell são dessa forma aqui, na forma integral, se você quiser. Duas assim e duas assim. Certo? Ok? Então, o que a gente vai fazer? Nas condições de contorno, sigma é a superfície do cilindro externa, a tampa de baixo, né? Está aqui, e a tampa de cima. E V é o volume limitado por sigma. A gente vai fazer essas equações integrais e fazer o limite de quando H vai para zero. Então, vamos fazer para essa forma aqui.
Então, o que a gente faz, né? Se eu for utilizar essa forma, então, o cilindro, deixa eu fazer aqui um desenho separado. Então, aqui você tem aí, mais ou menos um pedaço, esse cilindro está interceptando a interface, né? Está interceptando aqui numa área de base, a gente chama de ΔS. Aqui é o lado 2 e aqui é o lado 1. Então, se eu calcular a integral do lado 2 e 1 de ds escalar f fluxo, né? Sigma, eu tenho a integral na superfície lateral de altura h, mais a integral na tampa de cima, mais a integral na tampa de baixo. Na tampa de cima, nós temos o f no meio 2. Né? E o ds nessa tampa de cima, né? Na tampa superior, o ds, né, ele como essa área é muito pequena, isso aqui vai ser mais ou menos ΔS N. Na tampa inferior, o ds vai ser aproximadamente ΔS vezes o vetor para baixo, né, que é menos N. Tá? Na superfície lateral, você vai ter um vetor radial aí, né, que não vem muito ao caso, não vai ser necessário explicitamente saber quem é, e você vai ter uma parte do campo do lado 2 e uma parte do campo do lado 1. Mas o resultado dessa integral vai dar o quê, né? Campo do lado 2. O resultado integral ele é o produto escalar do campo com isso aqui. Vai dar campo no lado 2. Produto escalar com essa área. Mais campo do lado 1. Produto escalar com essa área aqui. Mais uma contribuição na superfície lateral, que é proporcional à área dessa superfície. E essa área, por sua vez, é proporcional a H, mais uma constante que eu vou chamar de alfa, que varia com H. Esse é o fluxo. Certo? Né? E isso vai dar a integral de volume da função que aparece no segundo membro, que é, no caso, a função G minúsculo, né? Que não está aqui, tá certo? Aqui seria um G minúsculo, né? Então aparece a integral de volume de G minúsculo. Quando o volume tende a zero, isso aqui vai dar mais ou menos G, né, ΔS vezes H. Né? É o volume aí envolvido pelo volume diferencial. Então, ou seja, então é isso que a gente quer saber. Tem o limite de quando H tende a zero do fluxo que é o limite de quando H tende a zero da integral do volume de GdV. Né? Então, o que a gente mostrou? Esse resultado dá F2 escalar N ΔS menos F1 escalar N ΔS. Aí tem mais um termo, mais limite de quando H tende a zero e alfa H. Daí você tem aí o limite da função o ΔS sai do limite, né? Então ficaria aqui ΔS limite de quando H tende a zero do produto GH, né? Ok? Muito bem. Bom, observe, né? Isso aqui, essa constante, ela tem a ver com o campo F1 e F2. Campos, tá? Então, os campos existem em todo o espaço. Então, quando esse campo aqui, ele não se concentra na superfície. Então, eu não tenho campo de superfície, eu tenho campo distribuído. Quando H tende a zero, então esse termo aqui vai para zero. Tá? Então, no primeiro membro, eu vou ter ΔS N, né? Produto escalar com a diferença F2 menos F1. Interromper.
no segundo membro, vai dar ΔS, e se o limite existir, observe que isso é uma grandeza de densidade, tá? Densidade de carga, né? Por um metro cúbico, certo? Se o limite existir dessa grandeza aqui, isso vai dar uma função de densidade de superfície. Isso aqui é a grandeza por unidade de volume vezes o comprimento da grandeza por unidade de área. Então, se isso existir, isso aqui vai dar uma densidade superficial da função G. Tá? Então, isso aqui vai dar G de superfície. Então, a condição de contorno, se existir esse limite, daria, então, em resumo, né? N escalar. Na verdade, esse F é redondo, né? Eu fiz reto aqui. Você não adiantou absolutamente nada eu ter falado com a pessoa. GS. O problema é o seguinte, é porque ele não disciplinou a questão do corredor aqui ainda. Só parou exatamente aí. Certo, pessoal? A condição de contorno derivada das equações de fluxo, né, de forma direta, é essa condição aqui. Tá? Bom, então observe, né? Se você usar aquela condição de contorno, deixa eu botar aqui, né? N escalar, né? F2 menos F1 é a grandeza, a densidade que aparece na equação de superfície, né? Certo? Bom, se a equação de fluxo é a equação do fluxo magnético, né? Então seria N escalar B2 menos B1 igual a densidade de carga magnética de superfície. Não tem carga magnética, então vai dar zero. Certo? Se for a densidade de fluxo elétrico, então aparece aqui a densidade superficial de carga, que nós sabemos que pode existir, né? Se você tiver uma interface entre um condutor e um isolante, se você carregar um condutor perfeito, né? Carregar esse condutor, a carga vai para a superfície, né? Mesmo um condutor imperfeito, você joga um excesso de carga no condutor, ela vai para a superfície. Então, você vai ter carga de superfície. Então, essa densidade superficial de carga pode existir, ela vai existir, né? Toda vez que você tem essas interfaces aí, tá certo? Condutor isolante, ou mesmo condutor. Por exemplo, você tem um fluxo de corrente num contato entre dois condutores, certo? Mesmo no regime estacionário, aparece a densidade superficial de carga. Esses são os famosos efeitos capacitivos, né, de contatos, né? Então, você quer minimizar esses efeitos para o seu circuito ter mais velocidade, né, para não diminuir a velocidade do circuito. Então, essas densidades de carga de superfície existem, né? É importante observar que no regime estático, né, a gente viu nos exemplos de eletromagnetismo, você pode especificar a densidade de carga de superfície independentemente e obter o campo a partir daí, né? Como é que é isso? Bom, eu tenho uma esfera condutora, aplico potencial V, C é a carga da esfera e a carga está uniformemente distribuída, então você tem uma densidade ρS igual a especificada, né? Q sobre 4πa2. E disso eu obtenho o campo. Qual é o campo de uma esfera carregada com densidade superficial dada por isso, né? Então, isso é muito... ocorre muito, né? Então, no regime estático, isso pode ser especificado independentemente e você obtém os campos. No regime dinâmico, vocês vão ver isso com o passado do uso dessas equações, os campos são independentes do conhecimento dessa densidade superficial de carga e, no fundo, ela que é determinada a partir dos campos. Então, no caso dinâmico, você resolve os campos e não precisa dessa, no fundo, não é necessária essa condição de contorno aqui. Porque, no fundo, você não conhece o ρS, no caso dinâmico. Você calcula todos os campos, no final vai ver, bom, quem é a descontinuidade na componente normal, né? Porque você quer a componente normal de D, certo? Quem é a descontinuidade? Se ela existir, ela é a densidade de carga de superfície na superfície condutora, né, que existir no seu problema. Certo?
Então a gente vai ver, toda vez que for resolver um problema envolvendo campos dinâmicos, a gente nem vai olhar para essa condição de contorno. Ela é importante conhecê-la, mas no caso dinâmico ela não é necessária. Mas ela é usada para quê, né? Bom, uma vez determinados D1 e D2, eu descubro quem é o S dessa condição aqui. Certo? Muito bem. Bom, então voltando aqui no nosso caso, no nosso caso das grandezas que envolve circulação de campo, a gente modificou a forma integral, que é a dual do teorema de Gauss, né? Então, esse aqui você tem a integral na superfície fechada do produto vetorial é igual à integral da função g que aparece no segundo membro da equação de Maxwell. Isso aí, na equação de Maxwell, vocês observem, né? No caso, só, por exemplo, né? O rotacional de E é menos dBdt. O rotacional de H é J mais dDdt. Então, observem que você tem um termo que é um termo que não é derivada de tempo e outro termo que é derivada no tempo. Aqui não existe um termo que não tenha derivada, né, nesse termo aqui, certo? Aqui só tem derivada no tempo. Ou seja, essa função g pode ser escrita dessa forma, né? Um termo que não tem derivada parcial no tempo e outro termo que tenha. Se for a equação para o campo elétrico, né, o lado direito é menos dBdt, né? Então, num caso, por exemplo, na lei de Faraday, você teria R igual a 0 e T igual a menos B, né? No caso da lei de Ampère, R seria lei de Ampère, né, modificada. Você teria R igual a densidade de corrente e T seria a densidade de vetor densidade de fluxo elétrico, né? Então, eu posso... essa é a forma geral. O meu vetor G, nos dois casos, pode ser decomposto assim, né? Então, essa equação, na realidade, pode ser escrita dessa forma que pega os dois casos, certo? As duas relações para o rotacional geram essas formas integrais aqui. E vamos agora, de novo, né, aplicar essa equação para o cilindro diferencial. Você tem o seu cilindro diferencial novamente, né? Tem uma superfície, uma interface, e aí você tem cilindro diferencial aí. Altura H, certo? Talvez meio 2, meio 1, N vai vir para 2. A área é delta S. Então, ao lado esquerdo da equação aqui é a integral de ds vetorial F. O raciocínio é muito parecido com o anterior, só que agora as coisas são vetoriais, né? No limite de quando H tende a 0, dessa integral, primeiro membro, isso aqui vai dar o quê, né? Vai dar esse vetor, produto vetorial com F do lado 2, já no limite, porque esse resultado não depende de H, né? Então, isso aqui vai dar delta S, né? N vetorial F do lado 2. Do lado de cá vai dar menos delta S, N vetorial F do lado 1. E uma contribuição lateral, que é proporcional a H e que é um vetor, né? Então, é bem semelhante. Vou botar, inclusive, o mesmo símbolo. Mais um vetor chamado de alfa, proporcional, e o termo é proporcional a H. Mas, na realidade, isso aqui seria mais limite de quando H tende a 0 do vetor que dá na transversal vetorial do resultado lateral vezes algo que é vezes o comprimento H, né? E no segundo membro, a integral de volume vai ser o quê, né? Limite de quando H tende a 0
A gente está usando aqui RDV e DT. É muito simples, né? Vamos deixar assim, porque tem R do lado 2 e R do lado 1, mas vamos deixar R em geral, tá certo? Porque isso vai virar uma coisa na interface. Então isso aqui vai dar RH e um ΔS que eu tiro daqui, tem um termo, tá certo? Então, limite disso aqui, mais um ΔS, limite de quando H tende a zero, de quem, né? H vezes DT, né? Não é isso? DT. Lembrando, a gente precisa saber, para a gente prosseguir aqui, precisa saber o significado dessas coisas. Isso aqui, quando existir, vai ser densidade corrente. Isso aqui, quando existir, vai ser campo, certo? Vetor de densidade de fluxo elétrico, é campo. Campo permeia todo o espaço. O senhor não entendeu que mudou a variável R e T. O senhor chamou... Mudei onde? Ao contrário, né? Não, mas sim. Volta para esse só para falta a lei. O senhor chamou R de J, eu só não entendi por quê. E T de T. Não, porque, veja, se você usar a lei de Faraday, F vai ser o campo elétrico. Certo? R vai ser 0 e T vai ser menos B. E no outro caso, o R vai ser o J, o F vai ser o H e o T vai ser o vetor de densidade de fluxo elétrico. Só isso. Certo? Tá bom? Então é importante observar, a gente precisa entender, a gente está falando em geral, mas precisa sempre saber com o que cada uma dessas coisas é. Isso aqui, quando existir, vai ser J, certo? Isso aqui, quando existir, vai ser ou B ou D, um dos dois, que são campos. Ora, no limite de quando H tende a zero, isso aqui é corrente de volume, né? Corrente que ocupa um volume. Se isso existir, vai ser uma corrente de superfície. Densidade de corrente de superfície. Então, isso aqui, se existir limite, vai dar ΔS, um vetor R de superfície. A gente vai relacionar lá com quem quer que seja. Né? O R pode ser 0, então dá 0. Se o R existir, vai dar um R de superfície. Certo? E isso aqui, o limite dá 0. Por quê? Isso aqui é campo. O B ou D. Você não tem campo de superfície, tem campo de espaço, no espaço. Você não consegue confinar campo. Se o campo está oscilando aqui, ele vai existir em todo espaço. Não posso botar um campo só na superfície. Isso não existe. Porque campo é imaterial, né? E essas coisas aqui são materiais. É corrente, que é carga elétrica, certo? Então essas coisas podem estar localizadas. Então aqui eu posso ter uma grandeza de superfície, mas aqui não. Então esse limite dá 0. Tá? Então o resultado é... Esse limite aqui também vai para 0, né? Então fica o quê? ΔS cancela com ΔS e nós ficamos com a lei que é N vetorial, a diferença dá esse vetor aqui. Certo? Que dá essa leizinha aqui. Né? Que é a condição de contorno envolvendo as grandezas rotacional, no caso. Os campos de rotacional. Certo? Bom, se a gente está falando do campo elétrico, né? No campo elétrico, no caso da lei de Faraday, o R é 0, né? Não tem R na lei de Faraday, tem um dB/dt, certo? Então, automaticamente é essa a lei que a gente obtém. N vetorial E do lado 2 menos E do lado 1, calculado na interface dá 0, certo? Eu já interpreto cada uma dessas coisas, né? E a segunda lei é a lei envolvendo o campo magnético. N vetorial H2 menos H1 igual a um vetor K, que é a densidade corrente de superfície, né? Então, observe aquilo que eu falei antes, né? Na equação diferencial, se você de fato tem uma superfície de corrente, você tem uma equação diferencial, digamos que a gente está no caso estático, né? Só para a gente simplificar, que é rotacional de H igual a 0. Mas na condição de contorno aparece o K. Certo? Embora ele não apareça na equação diferencial, mas quando você resolve a equação diferencial, você vai ter que conectar os H dos dois lados, é aí que o K vai aparecer. É nesse momento. Ele não vai aparecer aqui, vai aparecer quando você resolve as soluções gerais e amarra nessas condições de contorno aqui. Tá? Ok?
Só observando, né? Essa densidade superficial de corrente é uma idealização válida para um condutor perfeito, que é o quê? Um condutor de condutividade infinita, né? Então, só nessa situação ideal, essa densidade de corrente existe numa superfície. Ela não se espalha no material. Mas no caso real, os campos se distribuem em volumes, né? Condutores, e não há densidade de corrente de superfície. Ou no caso dinâmico, né? O campo penetra dentro do condutor, certo? Ele vai penetrando, a extensão depende da frequência. A frequência aumenta, a gente vai ver isso aí, né? Que a penetração começa a diminuir, mas a corrente se distribui numa pequena região do condutor. Então, rigorosamente, a corrente de superfície não existiria num condutor perfeito, imperfeito, né? Certo? Então, no caso real, condução de contorno, né? Excetuando esse caso idealizado, que a gente está acostumado, né? Vamos idealizar que o condutor é perfeito, né? Então, você tem essa condição de contorno aí, certo? Né? Bom, o que quer dizer essas condições de contorno, né? Falou e não interpretou. Vamos revisitar isso. Por exemplo, voltando lá, né? N escalar, vamos falar para o B, né? B2 menos B1, né? Quer dizer que o B normal do lado 2, na interface, desculpa, esqueci de terminar a equação. Aqui, igual a zero. Isso quer dizer que B do lado 2, normal, né? Componente normal de B, é igual a componente normal de B do lado 1. É só na interface. Então, se você fizer uma função que me dê o campo B normal, essa função tem que ser como? Aqui é a interface, certo? Digamos que essa aqui é a coordenada normal. Eu estou me movendo, né? Aqui está a interface. Digamos que eu estou... Isso aqui é um comprimento ao longo, uma coordenada que vai ortogonal à interface. Então, eu estou calculando B do lado 1 e B do lado 2. Aqui é o lado 1, aqui é o lado 2. Né? Então, B é uma função, né? B normal é uma função que varia, certo? Chega aqui e faz alguma coisa, né? E aqui começa agora o B do lado 2. O B do lado 2, normal, tem que ser o mesmo. Varia de outra forma, né? Mas aqui essa função é contínua. A derivada não precisa ser contínua da função, mas a função em si é contínua, certo? Pode ser um bico aqui, por exemplo. Pode fazer isso, né? Fazer isso. Derivada dá uma coisa aqui, dá outra coisa aqui, certo? Mas elas se emendam continuamente. Né? No caso do D, né, existindo densidade de carga superficial, então a condição que nós tivemos foi N escalar D2 menos D1 igual a ρS. Né? Então, o que nós temos aí, certo? D do lado 2 normal menos D do lado 1 normal é uma descontinuidade de ρS. Ou caso não exista densidade de carga superfície, há continuidade. Então, o que a gente faria? Teria uma função, né? Dependendo do sinal da carga da interface, você pode dar um pulo, né, para cima ou para baixo. Se ρS for positivo, por exemplo, né, então você vem aqui do lado 1 e vai para o lado 2, então você vem para cá e de repente você tem que pular, né, de ρS, digamos, para cá, para ir para o lado 2. Né? Esse pulo aqui da componente normal de D, que é esse que a gente está fazendo aqui, D normal versus a coordenada normal, é a quantidade de ρS, que tem a mesma unidade, né? Com 1 metro quadrado, certo? Se o ρS for negativo, o pulo é para baixo, né? Um salto para baixo. Você cai de ρS, certo? Mesma coisa para o campo E e para o campo H. O campo elétrico, isso aqui é N vetorial, vetor diferença, igual a 0. Isso quer dizer que esse vetor é paralelo a esse. Certo? O vetor diferença é rigorosamente paralelo ao vetor normal. O que quer dizer isso? Você pega a interface, que está normal, lado 1 e lado 2. Então, pega o campo do lado 1 e bota ele aqui. Vamos traçar o campo do lado 1, certo? Esse aqui vai dar um campo, digamos, que faz isso. O campo do lado 1, eu só estou
desenhando ele, não quer dizer que ele está existindo do lado 2, não. Eu só estou desenhando ele, a ação do campo, e traçando ele aqui no mesmo espaço, tá certo? Então, esse aqui é 2, é 1, certo? Digamos que o campo 2, vou traçar o campo 2 aqui, o que ele tem que fazer? O vetor de diferença é 1 menos E2, ou E2 menos E1, vou botar o... Tem que ser tal que a diferença de um vetor paralelo. Então, eu tenho que terminar o vetor E2 numa linha, né? Ele é um vetor bem definido, mas eu sei só que ele termina numa linha, né? Que é paralela a essa linha aqui, normal. Por quê? Porque o vetor de diferença é o vetor que vai de cima para baixo, aqui no caso. Esse é o vetor E2 menos E1. Esse aqui é o E2 que eu esqueci de dizer. Esses vetores são colineares, né? São produto vetorial a zero. O que quer dizer isso? Esses vetores têm a mesma componente tangencial interface. Essa condição de contorno quer dizer é tangencial, é contínua. Certo? Mesma coisa para o campo magnético. O magnético, se não existir corrente de superfície, vai ter uma componente tangencial contínua. Se existir, então vai haver uma conexão entre as direções que vocês podem ver, né, e analisar, certo? Ok? Então a gente precisa dessas condições de contorno. Para calcular a reflexão de luz, a gente precisa usar condições de contorno, né? Para saber se você joga um feixe de micro-ondas e atravessa uma parede, eu preciso saber condições de contorno, para saber quanto vai voltar, quanto vai passar por lá de lá, né? Então tudo isso é problema de resolução usando condições de contorno, né? Então a importância disso aí, certo? Bom, a gente tem agora, vamos falar sobre teorema de Poynting, né? A gente vai começar a definir o que vem a ser potência eletromagnética, né? Fazer conexão com energia, com dissipação, energia armazenada. Então, isso vai surgir naturalmente. A gente vai definir uma grandeza, né? E essa grandeza vai mostrar as expressões da energia, vão aparecer, que a gente já conhece. Então, essa grandeza é esse vetor S, por definição, né? Esse produto vetorial é vetorial H, que é chamado o vetor de Poynting. Qual é a dimensão desse vetor, né? Só a gente olhar aqui, né? Dimensão de S é a dimensão de E vezes a dimensão de H. É medida em quê? Qual a unidade é no sistema assim? Campo elétrico? Unidade do campo elétrico no sistema. Volts por metro. E H? Ampere por metro. Volt vezes ampere dá o quê? Watts por metro quadrado, né? Então, esse vetor tem dimensão de densidade de potência, né? Certo? Então, vamos analisar. Bom, a gente, densidade de potência por unidade de área, então, esse é um vetor de densidade de fluxo, né? Fluxo é aquilo que, se você calcular a integral de superfície daquela quantidade, você calcula, por exemplo, se eu tiver uma área, imagino, né? Então, intuitivamente, né? Se isso aqui é por unidade de área, é que nem densidade de corrente, né? Se você calcula a integral da densidade na área atravessada, você tem a corrente que passa, certo? Se você pega a densidade de fluxo elétrico e através de uma superfície, você tem o fluxo que atravessa aquela superfície.
Fluxo magnético também, densidade de fluxo magnético, através da superfície integrada da fluxo magnético. Então aqui vai dar fluxo dessa grandeza que vai dar watts, vai dar potência no princípio. Então o que eu preciso? Eu vou querer calcular, certo? Vou querer calcular essa quantidade, né? Eu vou querer calcular fluxo, né, dessa grandeza aí, certo? Eu vou usar elemento de área a partir... Não sei se está usando desde o começo, né? Não sei se está usando isso antes. Eu acho que eu tenho que mudar nesse meu livro aqui. O elemento de área, né, vai ser modificado em geral. A gente vai usar sigma para elemento de área, seja aberta ou fechada, para não confundir com a própria letra S do vetor de densidade de fluxo, né? Densidade o vetor de point, certo? Isso aqui, pelo teorema de Gauss, seria integral do divergente de S, né? Então, para mim chegar aqui, eu preciso disso, certo? Então, vamos fazer isso, né? Então, como S é vetorial H, eu preciso de divergente de S, né? Isso aqui existe uma identidade vetorial que permite expandir esse divergente. Vamos usar essa identidade, né? Então você tem aí o divergente de S. No fundo eu quero calcular, para facilitar, eu vou calcular menos o divergente, certo? A gente vai ver já por quê. Porque esse menos aqui, né? Porque o menos aqui é o seguinte: se isso aqui é o fluxo para o exterior da região, menos a integral de menos S vai dar o fluxo para dentro da região. Só isso, né? Isso vai permitir interpretar isso corretamente. Então, esse aqui vai dar menos... depois eu boto o sinal. Assim. Bom, isso aqui vai dar, expandindo, divergente do produto vetorial, vai dar... É um tipo de produto misto, né? Parece, né? H, produto escalar com rotacional de E, menos E, né? Escalar rotacional de H. Vou botar assim, né? Certo? E daí nós temos nossas equações de Maxwell, né? A gente sabe quem é rotacional de E, sabe quem é rotacional de H. Pela lei de Faraday, forma diferencial, isso aqui vai dar menos dB dt. Isso aqui vai dar menos H escalar dB dt. E o rotacional de H quem é? J, né? Mais dd dt. Então isso aqui vai ficar menos E escalar J menos E escalar dd dt. E aí você fica com essa... deixa eu ver se ela está aqui. Está aqui, né? Um pouco depois. Então você fica aí com... Isso aqui é o S, né? Vetor S. Então você tem menos divergente de S. Vamos passar para lá o menos, certo? Todo mundo é negativo aqui, né? Então fica menos divergente de S igual a esse produto escalar, E com J. Isso aí a gente já viu quando tratou de condução elétrica, aparece algo assim, tem um significado. Mais dois termos, que eu vou juntar eles aqui, E dd dt, mais H dB dt, né? Certo? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai integrar ambos os mesmos no volume fechado qualquer para tentar interpretar isso aí. E daí a gente, quando fizer a integral de volume, vai cair no teorema de Gauss, né? Quando fizer isso aqui, vai dar isso aqui. Então, quando a gente fizer essa integração, vai obter essa expressão aqui, né? Isso aqui é o fluxo para o interior de um volume fechado, limitado por uma superfície sigma. Deixa eu fazer aqui pequenininho, certo? Superfície... elemento de área está para fora, né? Desenhar aqui é um pouco difícil, né?
fazer assim. Deixa eu fazer aqui melhor. Então aqui você tem, ó, superfície fechada, o elemento de área para fora, né, d sigma, volume é V, superfície fechada é sigma. Então, como eu estou calculando integral de S, produz escalar com menos d sigma está para cá, né? Então é o fluxo para dentro desse vetor, né? Então tem contribuições aqui positivas, né? Tem o primeiro termo, se existe densidade corrente na região, né, vai aparecer uma contribuição e você tem essa contribuição aqui. Bom, então o que é isso? Interpreta como isso. E por quê? Né? Porque isso aqui depois vai levar às expressões de energia que nós já conhecemos. Então isso é interpretado como isso aqui é o arco por metro quadrado, isso aqui é metro quadrado, então isso aqui vai ser uma potência eletromagnética e isso representa o fluxo de potência eletromagnética para o interior da região limitada por sigma. Né? Isso deve corresponder ao quê? Então o campo está indo, né, tá passando o espaço, e se essa integral existir e for não nula, uma parte dela é utilizada nesse processo aqui. Isso aqui é interação de campo com cargas livres em movimento, certo? Então o campo bota a carga para se mexer, então tem potência sendo transferida para o sistema de cargas. E isso, eventualmente, as cargas, se for num condutor, por exemplo, as cargas colidem e começam a aquecer o material, ou seja, vira calor. Sabe? Então, o campo eletromagnético põe cargas de movimentos que colidem, a energia transferida é perdida, não é devolvida para o campo. Então, em geral, isso aí é o intercâmbio de potência entre o campo eletromagnético e o sistema de cargas livres em V. Né? É o primeiro termo, algo que a gente já interpretou anteriormente. Observe o sinal das coisas, né? Se isso for positivo, quer dizer que o fluxo para dentro de potência foi positivo. Ou seja, o campo cedeu energia para o sistema de cargas. Certo? Há situações ao contrário, em que isso dá negativo, certo? As cargas cedem energia para o campo, e o campo sai mais fortalecido, amplificado. Amplificadores podem ser feitos, você consegue artificialmente. Basta você pegar J e botar no sentido oposto de R, certo? Se você conseguir fazer isso numa região e o resultado líquido seja um produto de escala negativo, o resultado dá negativo. Então, se você botar 180 graus fora de fase, você consegue pegar energia do sistema de carga livres e dar para o campo. Então, o campo sai amplificado, certo? Então, isso é possível, né? No laser, né? Laser de elétrons livres, existem exemplos que isso é possível, certo? Muito bem, mas tradicionalmente, em meios dissipativos, quem fornece energia é o campo, o sistema de carga. Né? O que é esse segundo termo aí, né? Isso aqui é em watts, tá certo? Então isso é energia, né? Alguma energia que a gente vai chamar a energia eletromagnética, né? Taxa de variação e a taxa de intercâmbio da energia armazenada, esse aqui não tem, né? Com quem, né? Ah, não, tá certo. Da energia armazenada, né? E a taxa de intercâmbio com a interação com dipósitos elétricos e magnéticos. O campo eletromagnético põe os dipósitos para oscilarem, certo? Então há interação. Então essa interação, como todo material dissipa, né, essa interação não é totalmente devolvida, em geral, meios com perdas, né? Mesmo não sendo condutores, um meio dielétrico, digamos assim, se você oscila um campo eletromagnético nesse material, esse material põe os dipósitos para se oscilarem, mas aí há eventos, né, que eles transferem parte da energia para outras formas de energia, acústica, por exemplo, né, ou perdem em forma de calor, então toda a energia não é devolvida, não tem dissipação. Tá? Mas isso aqui seria o termo de energia armazenada. Se o meio não tiver dissipação, isso aqui fica oscilando, né? Campo da energia para os dipolos, energia devolvida, e assim por diante. Você não vai ter perda de energia no processo. Perdas vão ocorrer como a gente vai tratar nesse curso, tá certo? Então, a taxa de variação de energia seria isso aí, né? Vamos olhar com mais calma. Se você quiser, você pode escrever dessa forma aqui, né? Deixa eu escrever aqui. Então, a gente está falando o seguinte: a taxa de variação da energia armazenada, né? W maiúsculo é M dt, é a integral de volume dessa
soma, né? É dBdt mais H dBdt, né? Essa seria a parte elétrica, digamos assim, né? Da energia, essa parte magnética, mas as coisas são amarradas, não é muito certo falar que você tem uma parte e outra, né? Em geral. Você pode fazer isso em baixa frequência, né? Mas depois fica meio confuso isso aí. Bom, isso aqui, observe, né? Isso aqui é energia, né? Isso aqui é taxa de variação no tempo da energia. Isso aqui é taxa de variação no tempo da densidade de energia, porque é integral de volume, né? Então, a gente vai chamar o dW minúsculo, né? É MDT. Isso aqui é densidade de energia e a taxa de variação dela no volume, em cada ponto. É simplesmente se integrando aqui. Né? E aí você tem se você quiser, certo? Calcular a energia, a densidade de energia num tempo t, você pode integrar isso aqui, tá? Integral disso, né? A energia, a densidade de energia eletromagnética num tempo t vai ser integral disso de 0 a t, certo? No tempo zero, a energia, você quer saber quanto valeu a energia entre 0 e t, basta integrar, né? Então muda aqui, vai ficar dt, bota outra letra para não confundir com esse limite, é dt mais h escalar dBdt, certo? Vou interpretar isso mais ainda, né? Então observe, né? A densidade de energia que é esse W minúsculo, né? Pode ser escrito assim, né? W é mais Wm, densidade de energia elétrica e densidade de energia magnética, onde W é quem? É essa integral aqui. Observe, né? Com essa introdução aqui, a energia fica, a energia, né? W maiúsculo é a integral da densidade de energia, né? Que é calculada assim, por integração. Esse conceito de densidade de energia foi introduzido já antes, né? No curso anterior, certo? Eletromagnetismo 1. Né? E se você quiser calcular, né? W é quem é, né? Densidade de energia elétrica seria integral de 0 a t de dt' é escalar dt, dt', aliás, no caso, né? E o Wm também seria, densidade de energia magnética seria dt' h escalar dB dt', tá? Olha, a gente pode fazer mudança de variável, né? Eu posso dizer que num tempo dt, a variação de d é o quê? Isso vezes isso aqui, né? Variação de d é, vou botar outra letra aqui, delta d, igual a dt' dd dt. Então eu posso fazer uma mudança de variáveis, ao invés de integrar no tempo, integro no espaço de estado que a gente falou anteriormente. Tá? Então isso aqui vai dar o quê? Digamos que no tempo t o valor final de d é atingido, então isso aqui no fundo é a integral de 0 ao valor final de d de e escalar, vou botar aqui de novo, diferencial de d, né? Onde o diferencial de d é isso vezes isso. E aqui também, né? Essa integral de 0 ao valor final de b, né? Porque a variável de integração é b, de h escalar delta dB, né? Então isso aqui é a integral do espaço do estado, tá? Aquela integral que a gente falou na primeira aula, ou na segunda aula, tá? Então a gente pode fazer assim também, né? Conceitualmente. Tá? Sistema conservativo. Então lembre-se, essa integração é feita num espaço em que os eixos são as componentes do vetor de integração, no caso, né? Por exemplo, se eu estou falando do vetor d, aqui eu tenho dx, dy, dz, e eu estou fazendo uma integração numa trajetória que vai do valor inicial até o valor final,
E aqui você tem o vetor, né, final df, tá certo? Esse aqui é o valor final. E esse é o integral de linha, né? Então, a integral de linha, esse aqui é o vetor d diferencial de d, né? O campo elétrico tem um valor, faz o produto escalar com esse d e calcula essa integral dessa trajetória. Se esse resultado independer da trajetória, é um sistema conservativo, certo? A gente vai ver já já o que isso quer dizer. Tá? Então, isso aqui, se a integral fechada no espaço de estado for nula, sistema conservativo, certo? Não há dissipação. A gente vai ver que existir um valor não nulo para isso quer dizer dissipação, certo? Mesma coisa aqui, né? Conservativo, no caso do campo B, é H escalar dB igual a zero, certo? Tá bom? Então vamos analisar esse termo de energia com mais detalhe agora para alguns casos, certo? Você tem aqui o resultado, né? Só para completar, né? Então, se a gente olhar a formulação, como é que ficou o teorema de Poynting? O teorema de Poynting, na realidade, é esse balanço que a gente acabou de fazer, certo? Daí tem duas formas, diferencial e integral. Então, na diferencial, você tem o quê? Divergente do vetor, né? É um termo que é produto escalar de E com J, mais a taxa de variação da densidade de energia eletromagnética. Isso é a forma diferencial. Forma integral, o fluxo do vetor de Poynting para dentro de uma região fechada é a energia, é a potência, né, utilizada para pôr carga de movimento, interação, né, mais a taxa de variação da energia total armazenada eletromagnética. Então essa é a forma bem assim compacta do teorema de Poynting, né, tanto diferencial quanto integral, né. Vamos interpretar mais a energia e ver que ela tem relação com as coisas que a gente fez anteriormente. Tá? Okay? Por exemplo, se o meio for linear e isotrópico ou anisotrópico, então vamos ver o que acontece aí. Certo? O que quer dizer isso? Né? Vamos olhar no caso do meio isotrópico, meio linear e isotrópico. Vamos olhar só para o caso do D, por exemplo. Certo? Quer dizer que eu posso escrever sempre uma relação constitutiva geral, né, que é D igual a epsilon 0E mais P, num meio linear, né, e isotrópico, isso pode ser escrito assim, né, epsilon vezes E. Né? P é linear com E, aparece a função susceptibilidade aqui, você combina e gera a função permissividade elétrica do material. Então, todo meio linear e isotrópico, você tem um fator de escala entre D e E. Os vetores são colineares, mesmo direção e sentido, só difere por fator de escala, que é a permissividade do material. Né? E outra coisa, se ele é isotrópico, isso aqui é um escalar, é um epsilon, tá? Escalar, parâmetro escalar. Então, como é que é a integral de 0 até o valor final de D, né? De E escalar delta D. Vai dar o quê? Ora, D é epsilon, diferencial. Isso aqui é um D, na realidade, né? Deixa delta mesmo. Diferencial de D, ou seja, uma variação de D, diferencial, me produz uma variação proporcional de E. Né? Isso aqui é epsilon, delta E. Então, faça a mudança de variáveis, eu parametrizo em função de E, certo? Então, dF vira EF. Então, isso aqui vai dar integral de 0 até o valor final de E, epsilon E escalar delta E. Né? Esse é o integral simples de calcular, certo? Integral de, você pode quebrar em componentes. É x delta é x, mais é y delta é y, mais é z delta é z. Né? Cada uma é integral de x é x, do tipo x é x. Vai dar o quê? Quadrado sobre 2. Vai dar a soma dos quadrados de x com y com z sobre 2, que dá E ao quadrado. Ou seja, isso aqui vai dar epsilon E escalar E
sobre 2. É o que? Final, né? O valor final de R. Tá? Essa é a integração. E epsilon é quem? É D. Então isso aqui vai dar 1/2 de D final escalar E final. Eu vou tirar o subscrito agora, não precisa mais. Quer dizer o seguinte, no meio linear isotrópico, a densidade de energia é 1/2 de D escalar E. Certo? Essa é a relação que a gente obtém, que nós já conhecíamos. Para ver que tem sentido. Se eu fizer por caso magnético, vai dar a mesma coisa. 1/2 de B escalar H. Tá? Que é a relação que a gente obteve já nesse curso do Mag 2. Né? Energia, densidade de energia é produto de BH sobre 2. Tá? Se o meio for anisotrópico, bom, e linear, né? Então, se você tem agora um meio linear e anisotrópico, a relação é linear, mas o fator que aparece é uma matriz. Então, você tem, se você escreve o vetor D e representa, né, ele como uma matriz coluna, né, então a relação vai ser assim, né? dx, dy, dz. E faz uma representação em matriz coluna, para poder fazer essa relação entre eles, é x, y, z. Então, a relação no meio linear e anisotrópico é do tipo D igual a tensor permissividade elétrica vezes F, certo? Então, essa é a relação que você tem que escrever no meio anisotrópico, né? No meio isotrópico, isso aqui seria escalar, então você volta à relação original, certo? A relação é linear, né? Porque se eu multiplicar multiplicar por 2, o D também é multiplicar por 2. Mas, agora a relação é essa, né? Então, nosso problema é um integral do tipo integral de dd, né? Observe o seguinte, se eu fizer produto escalar, esse aqui é um produto escalar, né? D, produto escalar, com E, só para a gente... Né? Como é que eu faria aqui? Eu pegaria a matriz coluna, né? Eu fazia uma operação para botar ela horizontal e multiplicaria pelo E, certo? Então, seria essa matriz vezes essa da produto escalar, né? Então, isso aqui dá D transposta com E, né? Por sua vez, se eu quiser calcular E com D, produto escalar, isso aqui vai dar E matriz coluna transposta vezes D. Tá? Essas coisas são iguais, certo? Então, essas quantidades têm que ser iguais, ou seja, D transposta é igual a E transposta D. Né? Então, se eu usar a relação D igual a epsilon E, né? Então isso aqui vai dar D transposta epsilon matriz 3 por 3 E transposta desse produto vezes E igual a E transposta epsilon matriz E. Certo? Então, essa igualdade tem que ser verificada. A transposta do produto é o produto das transpostas trocadas. Né? Isso aqui vai dar E transposta, epsilon transposta, igual a mesma coisa. E transposta, matriz epsilon. Ou seja, isso tem que ser igual a isso. Né? A matriz epsilon de um sistema linear isotrópico é igual a sua transposta. Faltou falar uma palavra. Num sistema linear, isotrópico e sem perdas. Se o meio tiver perdas, eu nunca posso escrever nenhuma relação do tipo D igual a epsilon E, certo? Se eu tiver perdas, isso aqui não é verdade, nem no caso normal, certo? Eu nunca vou
A gente vai ver por quê também nos cursos, mas eu nunca vou poder escrever D igual a Epsilon S se o meio tiver perdas. A gente vai ver o que é perdas. Perdas dielétricas, certo? Porque isso aqui vai ser uma função do tempo, isso aqui não vai ser exatamente a mesma função do tempo. Nunca tem um fator de escala entre os dois. Tá? Então, no meio linear, anisotrópico, sem perdas, a matriz Epsilon, eu só posso falar em Epsilon na realidade se o meio não tiver perda, né? No regime variando do tempo, então a matriz Epsilon transposta é igual a Epsilon. Por que tudo isso? Porque isso permite eu escrever o seguinte: E escalar delta D é igual a E matriz transposta delta D matriz, certo? Isso aqui é E transposta. Isso aqui é Epsilon E, tá certo? Isso aqui vai dar Epsilon delta E, né? O que mais aqui? Bom, e por sua vez, né? D escalar delta E é D transposta delta E matriz normal. D transposta é Epsilon, Epsilon E, né? Transposta delta E, né? E aqui de novo, fazendo a mesma coisa que eu fiz agora, vai dar E matriz transposta Epsilon transposta delta E, certo? Como Epsilon igual a Epsilon transposta, quer dizer o quê? Essas coisas são iguais, certo? Então, essa propriedade é importante por causa disso. Só para mostrar que esses produtos escalares podem ser trocados um pelo outro, né? Trocado os símbolos, sem alteração do resultado. Então, se isso aqui é igual, se eu fizer a diferencial do produto D com E, produto escalar, isso aqui é derivado de um vezes o outro, mais o outro, né? Vezes a derivada do primeiro, isso aqui vai dar D escalar delta E, mais E escalar delta D. Né? Como essas coisas são iguais, isso aqui dá duas vezes o segundo. 2E escalar delta D. Ou seja, a nossa energia lá, que estava lá em cima, certo? Que não está aqui, né? Está aqui fora. Não está aqui, né? Energia que é integral de 0 até o valor final de D, de E delta D, é o quê? 1/2, isso aqui é 1/2 disso, 1/2 da diferencial do produto escalar. E aí você tem 1/2 da integral do produto escalar, né? Até o valor final, df, f, diferencial de D escalar E. Integral da diferencial dá a própria função, né? Então vai dar 1/2 D final escalar E final. Então, ou seja, para o meio anisotrópico, a densidade de energia elétrica é 1/2 de D escalar E. Precisa de botar esse final mais, né? D produto escalar com E. Então, essa expressão vale no meio tanto isotrópico quanto anisotrópico. Linear, certo? Sem perdas. Essa relação é bem geral. Mesma coisa para WM, né? Só botar B e H aqui, certo? Que obteria o mesmo resultado. Né? Bom, esses são os casos 1 e 2 que se enquadram no mesmo resultado, né? WE e WM vão ser essas formas aqui, bem conhecidas, né? Meio isotrópico ou anisotrópico, linear e sem perdas. Esqueci de botar aqui, tá? Sem perdas. A questão do sem perda é simplesmente o fato que no regime variante no tempo eu nunca posso falar que D é um múltiplo de E, nem B é um múltiplo de H. Vai se tornar evidente aí no próximo capítulo, eu acho, certo? Capítulo 7, por quê, né? Certo? Bom, e no caso geral, né? Bom, se eu não sei a natureza do meio, se ele é linear, não linear, o que quer que seja, então eu tenho que usar a relação mais geral possível de D e E, para poder entender o que vai dar aqui, certo? Né? A relação mais geral é qual? Para calcular a densidade de energia, né? Expressar D em função de E, aparece uma parte que tem a ver com a matéria, né? A polarização,
e B em função de H. Então, se a gente escrever isso, a gente vai ter aqui integrais. Né? Vamos fazer um deles aqui, só para ver. Né? A integral de E escalar delta D, por exemplo, né? Vou fazer assim. Do valor inicial até o valor final, vou botar F aqui, tá? Então, quem é D, né? É ε0E mais P. Então, vai ser integral de 0 ao valor final, que depende de quem é a variável de integração, é escalar diferencial de ε0E mais P. Isso aqui vai dar o quê? Bom, vai ter uma integral aqui, né? De 0 ao valor final da grandeza sendo integrada, que é ε0 é escalar DE, né? Mais integral de 0 ao valor final de mais um ε0, né? É escalar diferencial de P. Certo? Essa integral aqui é fácil calcular, né? Vai dar integral de x é x, x2 sobre 2, só que é pelo escalar, que vai dar ε0, 1 meio de E escalar E, módulo de E ao quadrado, né? E fica uma integral agora envolvendo a interação, né, do campo com os dipolos elétricos no material. Algo semelhante é obtido no caso magnético. Então, se a gente fizer as contas com o caso magnético, vai dar essa expressão geral aqui, ó. Vai ter um termo que tem a ver só com a permissividade elétrica do vácuo, valor final da grandeza de campo elétrico, valor final do H, e aparece o termo de interação do campo, né, com a magnetização no meio e do campo elétrico com a polarização no meio. Tá? Isso aí a gente pode ir até aqui só no caso geral, né? Então aí depende de como, né, a curva de magnetização, por exemplo, ela é no material, né? Certo? Ou como é que o material se polariza na presença do campo elétrico. Certo? Vou fazer aqui um exemplo para mostrar as implicações dessas dessa questão aí. Vamos analisar, por exemplo, certo? O caso por que a gente fala que materiais que têm esterese têm perda, né? Vamos analisar por quê, certo? A gente agora sabe como calcular a energia, a variação de energia, né? No material magnetizado, por exemplo. Vamos olhar, então, o material estritamente magnético. Olha no caso DC, tá certo? Aqui está a expressão que a gente precisa analisar, né? Tem esse termo aqui e tem esse termo aqui, magnético, né? Então, suponha que você tem um material que tem esse comportamento aqui, né? Você tem aqui não está mostrando as linhas, tá certo? Esse aqui é um gráfico, né, de M versus H, ou seja, você tem um cilindro, por exemplo, um cilindro magnético, né? Você enrola esse cilindro com um fio, passa uma corrente, você tem um cilindro, né, magnético, não linear, né, material ferromagnético, você vai e enrola isso aqui, faz um enrolamento, né? Isso é por aqui, né? Passa uma corrente e cria dentro do material um campo magnético. No campo magnético, se você olhar para a lei de Ampère, né, o campo rotacional de H é igual a J, né? J livre. O campo magnético é, na verdade, uma tradução da corrente que está vindo aqui passando o circuito. Então, isso, eu faço o campo variar aplicando a corrente. E o material se magnetiza, certo? Eu produzo a magnetização M. Os dipolos tendem a se alinhar na direção do campo, digamos assim. Mas os materiais mais interessantes, na verdade, são esses materiais que eximem esterese, né? Então, se você for ver isso aqui, isso aqui seria mais ou menos a curva, porque infelizmente isso aqui não está mostrando, né? A função M de H, digamos que você começa a magnetizar o material, na verdade você começa daqui, vai, né, magnetiza, chega nesse ponto, quando você volta, ele não vem para cá, né? Os domínios se alinham, a interação entre dipolo magnético é tão forte que o material retém magnetização mesmo com o campo nulo. Observe que quando eu tirar o campo aqui, eu tenho a magnetização não nula com o campo nulo aqui.
Eu reverto o campo até zerar a magnetização, onde eu tenho magnetização nula a campo não nulo. Certo? Então, esse é um material altamente não linear. Né? E você não sabe o estado do material, na realidade. Né? Se eu falar, bom, para um dado campo, quem é a magnetização? Né? Se eu comecei a magnetizar daqui assim, certo? Depois vem por aqui, ou volta para cá, né? Então, se eu perguntar, bom, dado um campo, quem é a magnetização? Eu passo uma linha aqui. Quem é a magnetização? Pode ser isso, isso ou isso. Tem 3 possibilidades. Tá? Então, esse material é interessante. Você precisa saber o estado anterior para saber o estado atual. Tá? Certo? Então, vou tirar essa... Mas o que eu quero saber é o seguinte. Suponha que eu varie minha corrente elétrica de um estado inicial a um estado final e volte ao valor original. Então, a pergunta é se esse processo consome energia ou não. Se a energia é devolvida para o meu circuito, certo? Se não devolver, é porque alguma coisa ficou retida pelo material e isso vai ser dissipado de alguma forma. Então, essa aqui é a questão. Então, eu venho do estado inicial, certo? Suponha que eu já tenho o campo inicial, a corrente inicial. Reduzo a corrente elétrica, venho por aqui, certo? Chego aqui, daí vou voltar ao estado anterior, mas eu vou ter que vir por aqui, porque isso é a curva do material, certo? Então, qual é a variação de energia nesse processo? Né? Essa é aquela integral fechada que a gente falou. Certo? Então, a energia é dada por essa expressão, né, magnética, tem esse termo aqui. Observe que se eu for no valor inicial até um valor final, esse termo, no valor inicial, vai ser HI, no valor final vai ser HF. Só que os dois são iguais, tá? O H é o mesmo, né? O H inicial e final é o H2 que está aqui. Aqui é o H1, certo? Então, a variação de energia, se eu fizer isso e voltar para cá, desse termo dá zero. Né? Esse termo é como se eu estivesse no vácuo, né? Como se eu não tivesse material, a variação de energia seria o valor inicial desse termo, o valor final e subtrai os dois. Dá zero. Então, esse termo aqui não vai contribuir. Então, a variação de energia, né, vai ser, no fundo, essa integral aqui. Vai ser esse termo aqui. Ó. A integral fechada, né, dessa quantidade aqui. Digamos que HM são colineares, certo? Quer dizer, quando um está no sentido oposto, você vai ter o sinal na curva de Sterésio. Né? Então, observe, né? Então, a variação de energia em indo do valor inicial para o final vai ser o valor final menos o valor inicial. Eu vou chamar isso de ΔW. Isso vai ser igual a integral fechada, né? Indo do valor inicial até o valor final. Tem um zero aqui, né? HDM, né? Observe, né? DHM, né? Regra da cadeia, né? É HDM mais MDH, né? Então eu posso fazer mudança de variáveis aqui. Então essa integral fechada vai ser a integral fechada disso aqui menos essa, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque, em geral, eu aplico o campo e vejo a resposta. Então, a variável independente, na realidade, é o H. Certo? Qual é a variação desse termo entre o valor inicial e o valor final? Ora, se eu estou no valor inicial, ele vale H2 vezes o valor de M nesse ponto aqui, certo? Se eu dou uma volta e volto para cá, vai dar H2 vezes o mesmo valor. A variação é quanto? Vai dar zero. Então, a integral disso aqui dá zero, certo? Então, isso aqui vai ser μ0, integral fechada do produto diferencial de HM, menos esse termo aqui. μ0, integral fechada do valor inicial ao valor final de M dH, né? Isso aqui dá zero, né? Porque o valor final é igual ao valor inicial, produz os dois, isso aqui dá zero. Ou seja, a gente obtém esse resultado. Essa integral de HDM é menos a integral de MDH, né? Que é esse resultado aqui, tá certo? Né? Ou seja,
A variação de energia ΔWm é a integral fechada de I até F menos, tem um M0 na frente, vou botar aqui, tem um M0 que eu esqueci, para ver, né? Dá menos M0 M dH, certo? Agora a minha variável independente de H e M é a resposta, certo? Está aqui a resposta. Sinal errado aqui. Isso aqui tá, não, isso aqui está errado. Isso aqui é MDH, né? Ele dá menos MDH, né? Que a gente acabou de mostrar. Certo? Isso foi um erro de copiar e colar, deu isso aí. Menos MDH, certo? Vamos calcular essa integral agora, né? Então, observe, né? Essa parte de cima é uma função mu de h, certo? Então, quando eu integro de H2 até H1, eu tenho integral de mu dH, né? De H2 até H1, certo? Então, pelo lado de cima, a função é mu de h. Então, é a integral dessa função, né, com h diminuindo de H2 para H1, certo? Depois tem mais essa integral na ml, né? U é de upper, superior, né? Do lado de cima, L de lower, inferior. Então, a integral de ml de h de H1, ou seja, h subindo de H1 para H2. Então, vai ser a integral disso mais a integral disso, né? Então, é isso aqui, a integral na função mu, mais a integral da função ml, né? Aqui H2 é maior que H1, eu posso trocar a posição, daí fica as duas iguais, tá certo? Só que aqui muda o sinal, né? Vai ficar menos mu de H1 até H2, né? Observe aqui. Botei o menos na frente, mais ml de H1 até H2. Então as duas são juntadas numa integral só. Então o que acontece aqui? Quem é mu menos ml é esse comprimento aqui. Isso aqui é dH. Então o que é essa integral? Essa energia é o quê, né? É menos essa área aqui, certo? A integral de MDH, nesse fechado, dá menos a área do ciclo de esterese. E se você botar com o sinal que já tinha antes, que eu não coloquei aqui, a variação de energia vai dar a área, né, a menos da constante, do ciclo de esterese. Tá? Ou seja, esse ΔWm sendo positivo, quer dizer que a energia foi cedida para o material. Então, para realizar um ciclo, o campo tem que dar energia, sabe? Senão, esse ciclo não é feito espontaneamente. Ele só ocorre se o campo fornecer energia. Então, o campo fornece energia para o sistema, tá? E essa energia vai ser o quê? Dissipada no material, em princípio, né? Não vai voltar, certo? Porque se você for de novo continuar, tem que ser mais energia. Então, essa energia tem que ir embora, não pode voltar. Ela não está voltando, senão ela é devolvida em cada ciclo, certo? Ela nunca é devolvida, ela sempre é cedida. Então o sistema está aumentando a energia, vai explodir ou ele vai dissipar de alguma forma, que é o que acontece. Então todo material que tem esterese dissipa energia toda vez que você circula a corrente, né? Então o que o pessoal faz é diminuir essa área, certo? Para ter menos perda magnética. Então eles tentam fabricar o material de forma que o ciclo de esterese seja algo assim, né? Com a área bem fininha, certo? Certo? Bem assim, ó. Bem pequena, que é poucas perdas. Tá bom? Então, a gente vai parar. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa? Acho que não, né? Para por aqui, certo?